respeito das autarquias, trataremos de suas prerrogativas. Agora nós vamos falar da imprescritibilidade de seus bens. Daí surge uma questão importante. Os bens das autarquias podem ser objeto de uso capião? Mas o que seria o uso capião? De acordo com a doutrina, o uso capião é a aquisição da propriedade em decorrência do lapso temporal. Aquisição de propriedade em decorrência do lapso temporal, ou seja, em decorrência do decurso do tempo. O Código Civil, no seu artigo 1238, trata de uma das hipóteses do uso capião. Aquele que, por 15 anos, de modo ininterrupto, sem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e de boa-fé. Então, observando o texto do Código Civil, podemos notar que aquele que possui por 15 anos de maneira ininterrupta, sem oposição, um bem imóvel, adquire-lhe a propriedade, ou seja, passa a ser o seu dono, independente de título e independentemente de boa-fé. Neste caso, há o uso capião, mas a pergunta que nos interessa é: os bens das autarquias podem ser objetos de uso capião? De fato, o Código Civil, lá no seu artigo 102, estabelece que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Isto é, eles são imprescritíveis. Mas os bens das autarquias são bens públicos? Ainda observando o Código Civil, podemos dizer que sim. São públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Dentre elas, nós temos as autarquias. Portanto, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno e, com isso, seus bens são considerados bens públicos. No Código Civil, há o rol de pessoas jurídicas de direito público interno, e ali você encontrará, no inciso 4º, as autarquias, inclusive as associações públicas. Então, podemos dizer que a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Com isso, à luz do artigo 98 do Código Civil, os seus bens são considerados bens públicos e, em consequência, não admitem o uso capião. Os bens públicos podem ser classificados em bens de uso comum do povo, de uso especial e bens dominicais. Observe a redação do texto legal. De acordo com o Código Civil, são bens públicos de uso comum do povo: os rios, os mares, as estradas, as ruas e as praças. Tais bens, por serem bens públicos, não admitem o uso capião. Então, os bens públicos de uso comum do povo não admitem o uso capião. Também não admitirão o uso capião os bens públicos de uso especial. Mas quais são estes? Consideram-se bens de uso especial os edifícios ou terrenos destinados a serviços ou estabelecimento da administração pública federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive de suas autarquias. Então, os bens das autarquias são bens públicos de uso especial. Não admitem, portanto, o uso capião. Mas e os bens dominicais? Os bens dominicais são aqueles que constituem o patrimônio de pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades. Mas esses bens dominicais são, apesar de bens públicos, alienáveis, ou seja, a administração poderá aliená-lo, vendê-lo, por exemplo. Mas, apesar disso, esses bens não admitem o uso capião. Então, os bens públicos, sejam eles de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não admitem o uso capião. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua finalidade,
a sua qualificação. Enquanto se destinarem a uso especial ou a uso comum do povo, não poderão ser alienados. E já sabemos, não admitem o uso capião. Já os bens dominicais, como já asseveramos, esses bens podem ser alienados. Os bens dominicais podem ser alienados observadas as regras legais, as exigências legais, ainda que alienáveis não admitem o uso capião. Portanto, podemos dizer que os bens públicos são imprescritíveis, sejam eles bens públicos de uso comum ou de uso especial, ou ainda os bens dominicais. Todos eles não admitem o uso capião. A Constituição Federal, ao tratar do tema, ela foi precisa e disse o seguinte, que os bens imóveis públicos não podem ser adquiridos por meio do uso capião. Os bens imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Então podemos dizer que os bens públicos não admitem o uso capião. Inclusive aí os bens das autarquias, já que são, à luz do Código Civil, considerados bens públicos. Então, os bens públicos das autarquias, sejam eles de uso especial ou dominicais, não admitem o uso capião. Sobre o tema, também o Supremo Tribunal Federal tratou na súmula 340. Observe a redação da súmula. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Portanto, os bens das autarquias, sejam eles de uso especial, sejam eles dominicais e, neste caso, alienáveis, não admitem o uso capião. São, portanto, imprescritíveis em razão de serem bens públicos.